Isso aqui um problema, algo de novo que estava surgindo, que o comunismo, ele tomou o poder na Rússia pela violência, em tantos lugares por guerras, mas estava se delineando em 1931 um socialismo que viria pela educação, que seria amigo de nossas crianças, para aliciá-las e formar o homem socialista. Vejam, eu acho que nós, aqui no Brasil pelo menos, não precisamos temer tanto o comunismo que possa estar sendo implantado pelas armas. Por exemplo, o que há de preocupante num movimento como o MST não é se ele tem ou não tem campos de treinamento armado, se eles têm ou não têm arsenais de armas. Tudo bem, isso daí pode ser, de fato é preocupante, mas não é o mais preocupante. O mais preocupante são as escolas e as universidades que eles têm. O mais preocupante está no fato que eles educam. E o mais preocupante, sabe o que é? Ainda, é que não precisa das escolas do MST e nem das universidades. Por quê? Porque os campos universitários do Brasil, sejam eles estatais, sejam eles particulares, se tornaram grandes escolas de doutrinação comunista e socialista. Ah, padre, pelo amor de Deus, só fica teoria da conspiração. Você fica vendo coisa onde não existe. Como não, onde não existe? Espera lá. Vamos pegar um exemplo. É que as pessoas não param para analisar filosófica e profundamente as coisas. Vamos lá. Senhores, um pouquinho de filosofia. Aguenta as pontas comigo aqui. Vamos lá. Vamos pensar. Em que consiste a epistemologia marxista? Ou seja, como é que um marxista pensa a verdade? Para um marxista, não existe verdade. O que existe é a luta pelo poder. Ou seja, para o marxista, o mundo real é o mundo do materialismo. Então, quer dizer o seguinte, o mundo de verdade é aquilo que ele chama de infraestrutura, as relações econômicas e a luta pelo poder. Então, o negócio é o seguinte, o que realmente existe é interesse econômico. Ponto. Agora, filosofia, educação, etc, etc, tudo isso é superestrutura. Superestrutura quer dizer o quê? Quer dizer um conjunto de ideologias que mantém o sistema. Então, a Igreja Católica tradicional, a filosofia tradicional do Ocidente, a filosofia grega, né, tomista, o sistema da moral, etc. e tal, as artes, tudo isso mantém de pé o sistema de opressão. Não, mas pergunto, não, mas a Igreja Católica ela prega a verdade ou não prega? A verdade não existe, o que existe é interesse econômico. Então, isto que os marxistas pensam, como é que ele é ensinado para sua criança, seu filho, para sua família? Como é que isso chega na sua casa? Não com esse palavreado aqui, mas é simplesmente com o treinamento, como macaquinhos, nós somos treinados para a todo momento, quando alguém me apresenta uma ideia, ao invés de perguntar se ela é verdadeira ou não, você pergunta, o que é que ele está ganhando com isso? Não, aí tem uma pegada. E aí você se acha crítico, você se acha inteligente, né? Porque veja só, eu descobri o interesse. Porque aqui Padre Paulo Ricardo, ele propaga a consagração à Nossa Senhora. É porque ele quer manter o sistema capitalista opressor, fazendo com que as pessoas se acorrentem, né?
usem correntes e sejam escravos. Deve ter algum interesse por trás disso tudo. Ele deve estar ganhando muito. Quem que está pagando ele? O que é que ele está ganhando? Né? Alguém está pagando ele. Ele deve estar ganhando muito. Deve estar ficando rico. Vejam, ninguém faz a pergunta contrária. Senhor marxista, quem é que diz que todo discurso tem um interesse por trás? Não é o senhor? Muito bem, qual é seu interesse? Porque veja só, eu sou um idiota que crê que a verdade existe. O senhor é sabichão e crítico. A verdade não existe. O que existe é interesse, não é isso? Então, eu, idiota, creio que a verdade existe e fico procurando ela. E o senhor é espertão e crítico e diz que a verdade não existe. O que existe é interesse. Agora, eu acredito que o senhor está sendo sincero, seu marxista. Sabe por quê? Porque onde os marxistas chegaram no poder foi o que eles comprovaram, de fato, que eles fizeram tudo isso por interesse próprio. Porque a única coisa que eles queriam era chegar no poder e se refestelar na corrupção. A única coisa que eles fizeram. Claro, fazendo a propaganda de que eles estão fazendo bem para os pobres. A gente tem que ajudar os pobres. A gente tem que ajudar os pobres. Gente, se tem uma instituição na face da Terra que já ajudou os pobres e ajuda os pobres desde o seu início, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, que tem milhares de hospitais, orfanatos, asilos de velhos, casas de beneficência, de acolhimento, fazendas de recuperação, etc., espalhados no mundo inteiro. Milhões de pessoas são beneficiadas pela caridade da Santa Igreja, movidas pelo amor de Nosso Senhor Jesus Cristo.